Apocalipse capítulo 1, verso 1. Apocalipse 1 e 1. Vamos ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos ouvir também a irmã Lorena, vai nos ajudar a orar por revelação, né, irmã Lorena? Glória a Deus. Amém, irmãos? Apocalipse capítulo 1, verso 1. Toda a reverência no momento da leitura da palavra de Deus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os traspassaram, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Digam comigo: estava na ilha. Mais forte: estava na ilha. Mais forte: estava na ilha. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui vivo estou para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno.
Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Digam glória a Deus. Digam comigo: Senhor, fala comigo nesta manhã, através da tua palavra. Senhor, fala comigo pelo poder do teu Espírito Santo. Amém. Assentai-vos, queridos, louvai e glorificai a Deus com uma verdadeira salva de palmas. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, nós encontramos aqui um homem, aproximadamente no ano 90 depois de Cristo. Ele já estava com os seus cabelos brancos, ele já tinha demonstrado amor por Jesus Cristo, amor pela igreja, amor pelos perdidos, amor pela salvação. Estamos falando aqui do chamado apóstolo do amor. Estamos falando de João, aquele que se reclinava no peito do mestre, aquele mesmo que tanto amou e tanto postulou em seus escritos a necessidade do amor. Ele que pregou tanto amor, que pregou tanta misericórdia, longanimidade, este sentimento tão nobre e tão glorioso, que ninguém melhor do que Deus consegue expressar pelo ser humano, João. Mas mesmo tendo ele sido uma fiel testemunha, como vai dizer o versículo 9 do primeiro capítulo, ele foi preso numa ilha chamada Patmos, próximo do mar Egeu, na região da Grécia. Lá estava ele, aproximadamente 70 quilômetros longe da região do mar Egeu, num lugar selvático, num lugar perigoso, de acordo com alguns historiadores, cheio de animais, cheio de feras, serpentes e de leões e de outros animais perigosos. Lá estava ele. Por quê? Ele transgrediu contra o Império Romano? Não. Ele era um libertino revolucionário? Também não. Será que ele matou alguém? Será que ele praticou algum tipo de transgressão civil ou legal, igual muitos crentes hoje em dia, infelizmente e infortunadamente praticam? Não. Será que ele praticou latrocínio ou algum tipo de blasfêmia contra o nome de Deus? Não, senhores. Mas por que ele estava lá? A Bíblia Sagrada vai nos relatar de uma forma inquestionável. Ele estava nesta ilha, exilado, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Ele estava preso nesta ilha por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós estamos experimentando ilhas artificiais nesses últimos dias. Estamos enfrentando ilhamento, estamos enfrentando refinamento, estamos experimentando lockdown, estamos vivendo distanciamento social, estamos ficando ilhados dentro de casa. Quem não sabe o que significa ficar ilhado, eu sei o que significa. Eu morei em Blumenau, e na cidade de Blumenau muitas vezes acontecia enchente, e quando se alagava alguns pontos da cidade, para atravessar, para fazer conexão de um lugar para outro, era somente através de uma canoa, através de uma barcaça, senão não tinha como passar de um lugar para o outro. E hoje nós estamos no experimento da engenharia social. Existe engenharia elétrica, engenharia mecânica, e quem não sabia, existe a engenharia social. O que é engenharia social? É um projeto político, é um projeto dos poderosos da terra para testar o comportamento das pessoas, para ver como as pessoas se comportarão diante de algumas situações. Então estão prendendo as pessoas em casa, estão proibindo os idosos
impostos de sair de casa, estão trancando as escolas para as pessoas não terem acesso à aula. Este vírus provavelmente é planejado, fazendo parte desse experimento social. Estamos vivendo esta situação calamitosa, esta situação difícil, e neste momento, meus irmãos, de distanciamento social, de quarentena, de lockdown, de afastamento, neste momento que as pessoas estão longe uma das outras, nós estamos vendo aumentar o nível de depressão, estamos vendo aumentar o nível de angústia, de ansiedade. As pessoas não têm mais expectativa de futuro. Mas eu vou dizer o pior que está acontecendo: muitos crentes estão se esfriando na fé, muitos crentes estão se desviando, e muitos estão se revelando que de fato, antes da pandemia, eles já estavam afastados de Deus, eles estavam distanciados do Senhor, e agora que o pastor não está vendo, que ninguém está contemplando a sua vida rotineira, cotidiana, eles estão aproveitando para fazer aquilo que eles não podiam fazer no convívio social. Eles estão aproveitando para extravasar aquilo que estava em seus corações, praticando todo tipo de pecaminosidade, usando as roupas que eles queriam usar, se vestindo como eles gostariam de se vestir, falando e se pronunciando exatamente do jeito que eles queriam fazer. Eles queriam fazer isso. E então, meus irmãos, neste método, neste processo, neste ilhamento, neste isolamento, nós estamos vendo Deus revelando o que está escrito no livro de Malaquias: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque neste momento de isolamento social, de distanciamento, muita gente está se revelando como pecaminoso, muita gente está se revelando como profano, mas a igreja fiel do Senhor, ela está ilhada e aproveita este momento para se santificar mais e mais na presença do Senhor. A igreja fiel, ela se prepara para buscar a presença de Deus. Quem dá glória a Deus? João estava ilhado, João estava isolado numa ilha chamada Patmos. E uma ilha, ela tem este potencial de separar as pessoas, de distanciar as pessoas. A ilha consegue separar famílias, a ilha consegue separar a civilização. Nós vemos algumas pessoas que trabalham, por exemplo, na plataforma da Petrobras, ou na plataforma de extração de petróleo. Muitas pessoas que trabalham neste tipo de atividade, elas precisam ficar isoladas, tanto que para poder adentrar essas plataformas, essas pessoas passam por seríssimos exames de saúde, para não contaminar os que estão dentro da ilha, nas plataformas. Então a plataforma, até mesmo de ilhamento, ela consegue separar as pessoas do convívio urbano, do convívio rural, do convívio familiar, do convívio até mesmo eclesiástico. Quem mora lá ou quem trabalha lá fica ilhado e separado de todo mundo. Uma coisa que a ilha não consegue fazer é separar o homem de Deus. Aonde você for, Deus estará lá, mesmo na ilha, mesmo no céu, mesmo na terra ou no mar. Deus estará em todos os lugares. A ilha não separa as pessoas da presença de Deus. Nós encontramos na Bíblia exemplos abundantes de ilhamento. Por exemplo, nós encontramos quando Deus decide destruir a terra, e lá estava Noé com a sua família, ilhados do mundo. Não era uma ilha natural, não era uma ilha comum, era uma ilha que Deus criou, era uma arca, e ele estava ilhado para a salvação. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós ficamos tristes porque o nosso comportamento nos isola do mundo. O nosso comportamento nos isola das pessoas. Às vezes porque nós queremos ser fiéis a Deus, porque nós queremos ser crentes mais sérios
quando nós tomamos decisão de buscar a presença do Senhor com mais afinco, nós muitas vezes somos discriminados e somos ilhados, somos separados e segregados, e muitas pessoas nos interpretam mal, porque que nós estamos nos separando. Mas, queridos irmãos, muitas vezes nós encontramos na Bíblia Sagrada exemplo dos remanescentes de Deus, como era o caso de Obadias, que escondeu 7.000 e sustentou eles somente a pão e água. Chega um momento, meus irmãos, que a terra está tão profanada, que Deus ele escolhe a maneira de separar os seus fiéis através do ilhamento. Deus separa os seus fiéis, Deus segrega os seus fiéis. E tem gente aqui nesta manhã que está até mesmo escandalizado e abatido, porque que você está sendo separado. A sua família te ignora, alguns crentes dentro da igreja te ignoram, zomba de você, mas não se preocupe não, é porque Deus está te isolando para a salvação da tua alma. Não tenha medo, não se preocupe não, Deus conhece todas as coisas. Quem dá glória a Deus? Nós encontramos no capítulo 20 de Êxodo que Moisés teve uma revelação extraordinária de Deus acerca da lei. Deus revela para Moisés os 10 mandamentos. Deus revela para Moisés 613 preceitos. E sabe onde Deus revela para Moisés? No monte. Moisés está isolado do povo, Moisés está separado, está ilhado. Meus queridos, nós não podemos pregar separação e nem pregar divisão, mas nós somos obrigados a pregar santificação. Separação e divisão não vem de Deus, mas a santificação sim. E às vezes, para nós estarmos em santificação, nós temos que estar separado, porque Deus ele é santo, o Espírito Santo já é santo, então ele não pode se misturar com o que é profano. Se você quiser ter revelação de Deus, quando você quer ter revelação tremenda de Deus, eu te aconselho, se separa de tudo, se tranca no teu quarto, vai para o jejum e para a oração, que Deus vai te revelar coisas grandes e firmes, que você não sabe, mas é através de você estar na ilha. Oh glória! Quem dá glória a Deus? Deus nos separa, Deus nos coloca em ilhamentos para a salvação, como o caso de Noé. Deus nos coloca no ilhamento para trazer revelações extraordinárias, como foi o caso de Moisés. Mas quando nós somos rebeldes a Deus, Deus também nos coloca na ilha da solidão. Eu encontro na Bíblia Sagrada Deus convocando um profeta para pregar para o arrependimento de uma nação pagã, idólatra, apóstata. Estou falando de Jonas. E Deus diz para ele: vai à cidade de Nínive e prega contra ela, porque o seu clamor de pecado subiu até mim. Sabe o que ele faz? Ele pega o navio que vai para Tarsis, ele desce até Jope, que é uma região portuária, e pega o navio para fugir da presença de Deus. Ele estava no seu convívio familiar, ele estava no seu convívio patrício, era a coisa mais simples que tinha, era só ele pegar o navio e ir para Nínive, falar o que Deus mandou ele falar e voltar para sua família, voltar para sua casa. Não precisava ele passar pelo inferno, como ele mesmo relata no capítulo 2. Não se apresse a sair da presença de Deus. Meus queridos irmãos, ele então vai, quando ele chega naquele porto e pega o navio, imaginando que está tudo bem, quando ele está em alto mar. E meus irmãos, não se assustem, não se assustem quando as coisas estiverem erradas e você estiver pecando e fazendo as coisas erradas na vida. Quando você estiver com o pé no chão, com dinheiro no bolso, que estiver tudo tranquilo, é muito difícil Deus te provar. Agora, quando você estiver no ar suspenso, ou quando você não tiver a tua mãe para você gritar por ela, ou quando você não tiver socorro nenhum, ali quando você estiver sozinho, você estará na ilha de Deus. Aí Deus vai te apertar e vai te chamar para a conversa. Jonas estava lá no meio do mar, não tinha mais como ele escapar. E no meio do mar, meus irmãos, se você se afundou,
você morre afogado, não tem o que fazer mais. Lá estava ele, oh meu Deus, no meio do mar, no mar aberto. E daí daqui a pouco Deus chama ele para o ilhamento. Mas o ilhamento que eu digo não é somente aquele afogamento, não é simplesmente aquele naufrágio, não, meus irmãos. Ele pula no mar e ele agora está nas entranhas de um grande peixe, separado de tudo e de todos, desprezado por tudo e por todos. Ele não conhecia ninguém. Ele ia conversar com o quê? Ele ia conversar com as guelras do grande peixe. E eu posso chamar baleia, eu vou chamar baleia. Sabe por que eu vou falar que é uma baleia? Eu vou falar que é uma baleia porque Jesus falou. Jesus falou que era uma baleia. Nós às vezes falamos do grande peixe, mas eu vou me posicionar agora. Foi uma baleia, porque Jesus falou que era uma baleia, e era uma baleia. E se Jesus dissesse que era um lambari, eu ia dizer que é um lambari. Jesus falou, acabou, está acabado. Mas ele estava no ventre de um grande peixe. Ele estava no ventre de um grande peixe. E lá ele estava reconhecendo que ele estava no inferno. Ele estava ilhado, estava separado de todo mundo. Tem alguém aqui nesta manhã que você está ilhado, você está separado, você está sozinho, ninguém te vê, ninguém te apoia, ninguém te contempla, ninguém te estende a mão, você está sozinho, você está ilhado. Mas Deus está tratando contigo nesta manhã, dizendo, não tenha medo, porque Ele vai guardar a tua vida. Ele tem propósito com você nesta ilha. Oh, glória! Quem dá glória a Deus? Quem dá glória a Deus? Quem dá glória a Deus? Ilhados por Deus. Outro exemplo que eu não posso me esquecer aqui é quando aqueles 3 jovens judeus estavam na província de Dura, quando foi levantada uma estátua de ouro, e aquela estátua tinha 30 metros de altura, muito alta, e 3 metros de largura, e foi proposto a eles adorarem aquela estátua, e eles não quiseram adorar. O que aconteceu? Eles foram para a fornalha. É um ilhamento, é uma separação para a morte. É assim que se pensa. Há pessoas que estão aqui escutando esta palavra, que estão ilhados, e estão pensando que este ilhamento é para a tua morte. Você está num processo de solidão. Você tenta falar com Deus, parece que Deus não fala com você. Deus não fala por revelação, Deus não fala pela palavra, Deus não fala em sonhos, Deus não usa nenhum profeta de fora para trazer uma palavra. E você está quase desanimando, dizendo, meu Deus, o Senhor vai permitir que eu vou morrer aqui? Eu estou nesta fornalha, eu estou ilhado, eu estou separado, eu não tenho nem lágrima para chorar, o meu coração está seco, as minhas pernas estão cansadas, eu estou com fome, estou com sede espiritual, eu vou morrer aqui. Deus está dizendo que você não vai morrer, porque você está na ilha para ser provado, e depois de ser provado, você vai ser aprovado por Ele. Levanta a voz e diga glória a Deus. Oh, aleluia. Misael, Ananias e Azarias, capítulo 3, versículo 30 de Daniel. A Bíblia diz que o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas tem um detalhe interessante: eles estavam em 3. Eles estavam em 3 na fornalha. E eles estando em 3 na fornalha, daqui a pouco apareceu o 4º homem. Agora veja bem, a provação mais difícil, quando estou falando de ilhamento, é o que aconteceu com Daniel. Daniel não tinha seus 3 amigos, Daniel não tinha ninguém, e ele foi lançado na cova dos leões, sozinho. Às vezes você passa pela luta e pela prova junto com a sua esposa. Às vezes você passa pela dificuldade junto com o seu esposo, com seus filhos. Então vocês começam a compartilhar as lutas e começam a orar junto. O pior, sabe o que é? É quando você é provado e você perde o sono. A esposa está dormindo, porque de fato você não pode incomodar ela, porque Deus está tratando individualmente com você. Ou o esposo, ele está trabalhando e a esposa está sozinha, passando luta, sozinha, não tem ninguém com quem conversar. Assim aconteceu com Daniel. Ele não tinha ninguém para conversar. Ele vai conversar com quem? Com os leões? Ele não tinha com quem conversar, ele não tinha com quem falar, ele não tinha com quem desabafar. Estava ilhado, separado, isolado de todo mundo. Mas Deus nunca abandonou Daniel. Deus estava lá na cova com ele. Deus nunca vai te abandonar. Você está na cova, Deus está contigo nesta cova, Deus está contigo neste processo. Diga glória a Deus.
Diga glória a Deus. Quantas provações Deus nos permite. Às vezes Deus nos coloca na ilha, às vezes Deus nos coloca no ambiente da provação. E às vezes sabe o que acontece? Às vezes somos nós que procuramos a ilha. Somos nós. A Bíblia relata, meus irmãos, no capítulo 17 de 1 Reis, um homem tão poderoso no Espírito Santo, que ele causa uma verdadeira revolução dentro de Israel. Elias. Ele ora a Deus, para Deus mandar chuva, porque sem orar a Deus, só pela palavra dele parou de chover. Olha que homem tremendo. Não precisou nem orar dizendo: meu Deus, para de chover. Ele não precisou, ele só falou, só pela palavra dele. E depois ele ora a Deus para chover. Só que daí Deus prova ele um pouquinho, dizendo: você falou para parar de chover, agora eu vou te provar. Mas ele ora e Deus manda a chuva de novo. Esse homem vê que Israel está tão apostatado, está tudo bagunçado. É como se ele dissesse: só eu fiquei, só eu fiquei. E meus irmãos, é feito um desafio no Monte Carmelo. Deus manda fogo e consome o holocausto. E o fogo é tão forte que lambe toda a água, secando, para mostrar que Deus era com ele. Deus era com ele. A Bíblia chega a dizer que a mão do Senhor estava sobre Elias. Mas a endemoniada da Jezabel, a possuída, a possessa, a terrível da Jezabel, ou Jezabel endemoniada, Deus que me perdoe, ela fica revoltada contra Elias, fica terrivelmente endemoniada, e ela diz assim: me façam os deuses e outro tanto, se amanhã a esse horário não vai acontecer com Elias exatamente do jeito que aconteceu com os 850 profetas que morreram. Vai acontecer desse jeito. E ele acreditou, ele temeu, ele acreditou e temeu. Ele pega o seu moço que trabalha com ele, coloca aquele rapaz em Berseba de Judá, porque Judá é outro reino, e ele vai para o deserto. Quem que mora no deserto? Ninguém. Deserto é um tipo de ilhamento, representa um tipo de segregação, um tipo de distanciamento, de afastamento social. Ele está no deserto. Deus mandou ele para o deserto? Não. Fazia parte do cronograma profético dele passar pelo deserto? Não. Mas será que Deus queria que ele passasse pelo deserto? Aí é mistério. Mas ele procurou o deserto. Meus queridos, nós já temos tanta coisa para se incomodar, mas nós procuramos às vezes os desertos da nossa vida. Às vezes nós procuramos. Sabe qual que é o problema? Já ouviu aquele ditado de pessoas que procuram chifre em cabeça de cavalo? Parece que nós temos essa vocação, essa tendência a encontrar pelos no meio de ovo. Às vezes a gente tem essa tendência e a gente sai procurando a nossa própria luta. Sabia que tem crente que o diabo arma laço para ele tem que andar escapando do laço? Mas tem crente que parece que ele sai com a lupa procurando: cadê os laços do diabo para me dar um pulo? Será que tem algum laço por aí? Ele mesmo sai procurando. E meus irmãos, a Bíblia Sagrada relata com muita clareza que ele vai para o deserto desejando a própria morte. Ele deseja se isolar, ele mesmo. Sabia que tem pessoas que já estava tão angustiada, já estava tão problemática, que nessa pandemia ele deu graças a Deus por ele conseguir ficar isolado de todo mundo? Tem pessoas assim. Meus irmãos, nós fomos feitos por Deus socializáveis. Nós somos feitos por Deus para nos ajuntar. O Salmo 133 é uma expressão característica do que Deus plantou em nós na eternidade, que é a vontade de se ajuntar com os irmãos. Mas há pessoas que estão se isolando. O isolamento é pior, traz depressão, solidão, angústia e até mesmo enfermidades, patologia cardíaca, cerebral e tantas outras doenças. Muitas vezes nós queremos se afastar e ficar no deserto e desejar morrer, ficar ali. Não é isso que Deus quer. Deus nos chamou para a igreja. Quem está me ouvindo em casa, vem para a igreja, vem buscar a presença de Deus. Saia da ilha, venha buscar a presença do Senhor na igreja. Quem dá glória a Deus? Quem dá glória a Deus? Mas irmãos, lá estava João. Lá estava João na ilha.
João tinha um propósito da parte de Deus para ele estar lá, na ilha de Patmos. Oh glória! Quando ele está naquela ilha sozinho, você consegue imaginar alguém já idoso, cansado, fraco, certamente cheio de açoites, de cicatrizes, porque apanhou, não é porque foi rebelde às leis civis, apanhou por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Você consegue imaginar alguém bem velhinho, bem fraquinho, com as costas toda marcada de chicote, com o rosto ensanguentado, magrinho, fraquinho. Lá na ilha, você acha que lá na ilha tem almoço, meio-dia em ponto? Você pensa que lá na ilha tem café da manhã, às 8 horas, aquele café colonial com queijo, presunto, salame, mamão, melão e também suco de laranja espremido na hora? Lá não tem disso não. Você pensa que lá na ilha é tudo programadinho para dar café da tarde às 4 horas e a jantinha às 7h30, mais ou menos? Será que é isso? Não. Ainda mais porque João estava na condição de prisioneiro, estava na condição de transgressor, estava na condição de revolucionário que se posiciona contra o Deus do século, que era o tal do César. Lá estava ele, abandonado por tudo e por todos. Vai morrer aí, porque você não vale nem o feijão ou a lentilha que você come. Vai morrer, é por isso que você está nessa ilha. Vai morrer, e Deus do céu dizendo: vai viver e eu vou te revelar coisas tremendas e extraordinárias. É aí mesmo que eu vou falar contigo, é aí na ilha que eu vou revelar o meu poder na sua vida, João. Oh glória a Deus. Oh maravilha. Às vezes nós começamos a pensar: oh meu Deus, eu queria tanto ter a revelação de Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Você queria mesmo? Quando ele teve visões de Deus, Ezequiel capítulo 1, ele teve visões de Deus. Quando ele teve visões de Deus, não que ele está no coro dele, ele estava entre os exilados, à beira do rio Quebar, estava entre os exilados. Meus irmãos, parece até mesmo estranho isso, mas os momentos que Deus mais escolhe para falar conosco, não é quando a gente está com a barriga cheia e com o bolso cheio de dinheiro, todo perfumado e de bem com a vida, sorrindo à toa e até o espelho testificando que está tudo bem. Não, meus irmãos, o momento que Deus mais escolhe, parece ironia, mas o momento que Deus mais escolhe para falar conosco é no momento de tribulação e de angústia. Você já ouviu aquele hino da harpa cristã, que os hinos mais belos e as maiores poesias foram feitos em tribulação? Eu sei que tem alguém aqui em tribulação, eu sei que tem alguém aqui ilhado, separado de tudo e de todos. Você está separado porque aqueles que são ricos, eles não querem de maneira nenhuma se relacionar porque você é pobre. E aqueles que estão na miséria absoluta, eles também não têm nem acesso a você. E Jesus está dizendo aqui agora, neste momento, meu querido, que apesar deste ilhamento, apesar dessa situação que você se encontra, nessa situação de distanciamento, de afastamento de tudo e de todos, Ele está tendo um particular. Você vai ter uma lição e uma história de vida para contar. Não desanime do teu Deus, continue buscando. Ele ainda tem uma revelação. O teu deserto não acabou, mas a revelação de Deus ainda não chegou na tua vida, mas vai chegar. Deus vai falar coisas grandes e tremendas contigo. Aleluia. Fiquem de pé, por favor. Quem reconhece que nós ainda estamos ilhados ainda? Estamos. Às vezes eu estou orando, eu digo: meu Deus, tem misericórdia. Sabe, meus irmãos, o que nos impulsiona? Não é confiança na política, não é confiança na economia, não. Eu falei para o diácono Francisco, falei: diácono Francisco, se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não ganhar as eleições dia 3 agora, nós estamos mortos. E se ele ganhar a eleição, nós estamos lascados. Eu vou dizer para os irmãos uma realidade muito simples: se ele perder a eleição, os comunistas vão abraçar de vez os Estados Unidos e o mundo livre em geral. E se ele ganhar, ele vai decretar guerra. Então,
É mais ou menos você tentando escapar da Cascavel, correndo na direção da Jiboia. Nós não temos alternativa, estamos ilhados, estamos trancados. Se a política for o nosso lado esquerdo, nós estamos trancados. Se a economia for o nosso lado direito, nós estamos trancados também. O auxílio emergencial daqui a pouquinho já está acabando. Se os fatores de violência urbana estiverem na nossa retaguarda, nós estamos terrivelmente comprometidos. Esses dias um taxista foi me levar em casa. Eu falei para ele: o senhor não passa cartão? Ele falou: eu tenho que eu gostaria. Roubaram minha maquininha, roubaram meu carro e ainda me deram uns tapas na cara. Então estamos trancados na retaguarda. A vanguarda que é a nossa frente é o nosso futuro. Tem gente que em 2021 que está brincando com Deus. Tem gente em 2021 que está reclamando de 2020, que vai sentir saudade de 2020. O nosso futuro está trancado. Para baixo é o Satanás. Está tudo trancado. Mas numa ilha, a parte de cima, e Deus está no céu, não está trancado. O céu está aberto para nós. Tem da glória, da glória.